Olá, turma, tudo tranquilo? Vamos estudar hoje sobre um tema bastante importante para a nossa disciplina, que é o tema do latim, o uso do latim na linguagem jurídica. Bom, vocês já devem ter percebido que eu sempre estou falando com vocês acerca de simplificar a linguagem jurídica, né, de torná-la mais acessível. E essa questão do latim é sempre algo que gera uma certa expectativa nos alunos, aqueles que estão começando os estudos do direito, no sentido de será que eu vou aprender todas essas expressões que se usam no direito e etc. No entanto, eu diria para vocês o seguinte: a gente não consegue fugir do uso de expressões latinas. Por quê? Porque elas estão muito enraizadas dentro da tradição jurídica, né? Inclusive, existem muitos termos técnicos mesmo, que não são termos assim usados só para florear a linguagem, né? Mas termos que realmente fazem parte dessa linguagem e fazem parte como termos técnicos que são. E é isso que eu gostaria de conversar com vocês hoje, em que situações a gente precisa usar o latim no direito e como usar isso de uma maneira adequada, tá certo? Então, eu tenho aqui para vocês duas regras de ouro para o uso do latim. A primeira delas é que você sempre prefira usar o latim quando se tratar de um termo técnico. O que é um termo técnico? É um termo que vai denotar um instrumento, alguma questão ou uma situação específica do direito e que não tem um substituto para aquele termo, né? Então, por exemplo, quando vocês forem ver, estudar lá no direito constitucional, né, qual é o remédio constitucional para garantir a liberdade de ir e vir de um cidadão que foi preso ilegalmente? Né? Existe um remédio jurídico para isso, o nome é habeas corpus, né? E esse nome é o nome técnico, você não consegue substituir esse nome por nada, né? Ah, professora, mas então fora da questão do uso técnico, eu não vou poder usar o latim, né, para florear e tal. Ah, eu não vou dizer para vocês que não pode, né? Vocês podem, mas use o bom senso, né? Então use termos assim que já estejam que possam ser melhor entendidos pelas pessoas, né? Não aquelas coisas que ninguém usa, ou então que tem que vão fazer o teu texto ficar carregado, pesado, e que não dá para entender, digamos assim, intuitivamente, né? A nossa língua, ela decorre do latim, então muitas das palavras elas vão ser parecidas. Então, existem expressões, como vocês vão ver, que elas são meio que inteligíveis intuitivamente, ainda que a pessoa não tenha efetivamente estudado o significado daquela expressão, tá certo? Então, as duas regras de ouro para o uso do latim: primeiro, prefiro usar se tratar de um termo técnico, e em segundo lugar, se você quiser mesmo usar, mesmo não sendo um termo técnico, use o bom senso, tá certo? Então, algumas expressões aqui e os seus usos. Existem expressões, vocês vão ver, que vão ser mais usadas e mais lembradas do que outras, tá certo? Então, aqui, para a gente começar, né, na verdade, todas essas expressões que eu vou comentar aqui na aula hoje, elas estão no material de apoio de vocês, né? Coloquei lá. E lá está mais detalhado, tem outras, etc. Isso não significa, tá, pessoal, que vocês não vão encontrar outras expressões. Existem uma infinidade de expressões latinas que podem ser usadas na linguagem jurídica, tá? Apenas destaquei aqui as que eu considero mais recorrentes, mais usuais e etc. E outras também não tão usuais para a gente falar para vocês, né? As que são mais feiosas, assim, tipo, não usem, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, ab initio. Eu, particularmente, não gosto dessa expressão, mas ela aparece de vez em quando. Eu acho que se você disser desde o início em português, claro mesmo, todo mundo entende de uma maneira melhor. E aí tem outra expressão que é análoga a essa, que é pior do que essa, que é o ab ovo, né? Imagina, ab ovo, desde o ovo. É um negócio assim muito estranho. Então eu diria para vocês evitarem o uso de expressões quando não tiver realmente a necessidade. Então aqui você substitui com desde o começo, desde o princípio, etc.
Ad cautelam. Esse ad cautelam é utilizado como termo técnico. Vocês vão perceber em documentos jurídicos, né? Por exemplo, um juiz que determina a prisão preventiva de alguém. Então ele vai colocar lá ad cautelam, né? Que é por cautela, por precaução, né? Não necessariamente após uma condenação com trânsito em julgado, mas ele vai determinar, né, vai tomar alguma decisão por cautela, por cuidado, por prudência, né? O juiz que, por exemplo, determina medida protetiva para as mulheres em caso de violência doméstica, né? Essa determinação ela não depende de uma sentença, ela é ad cautelam. E aí tem outros usos também que vocês vão perceber, mas a ideia é essa, né? Por precaução, por prudência. E nós temos também ad aeternum, né? Para dizer que uma coisa é para sempre. A gente até, durante a faculdade, essas expressões acabam se tornando umas piadas, assim, né? Então, entre a gente brincava muito com elas. Quando uma coisa demorava muito, a gente dizia, ai, fiquei lá esperando ad aeternum. A gente brincava muito com essas expressões durante a faculdade. Mas ad aeternum, então, para sempre, eternamente. Ad hoc também é um termo bastante técnico, utilizado para um caso específico, para algo que tenha caráter temporário, né? Então, uma nomeação ad hoc, por exemplo, é uma nomeação a que você exerça alguma atividade que não é recorrente, que não é o normal, digamos assim. Então, você vai substituir eventualmente alguém, se usa muito no serviço público, né? Então, para avaliar, por exemplo, para fazer uma consultoria, você pode ser contratado aí como um consultor ad hoc por alguma instituição da qual você não faça parte, mas que eles necessitem do teu trabalho naquele momento específico, em caráter temporário. Então, ad hoc. Ad infinitum, né? Utiliza-se para qualificar algo que não possui fim, que é finito, que não tem limite, que é bem parecido também com ad perpetuum, né? Para sempre, perpetuamente, né? Tem duas grafias diferentes. Vocês vão ler esse material e vocês vão entrar aí nos detalhamentos do uso dessas expressões. Bis in idem também é um termo bastante usado quando a gente fala em duplicidade, né? Então, por exemplo, lá no direito tributário, nós temos a proibição do bis in idem nos tributos, que é o quê? Tributar as pessoas pelo mesmo fato gerador. Então, tributá-la duas vezes, né? Então, é proibido. E aí vocês vão ver essa expressão bastante recorrente lá no direito tributário. Campus, né, normalmente empregado para se referir às instalações de uma faculdade, né? Então, o campus é um local onde esteja instalada a universidade e o plural de campus é campi, vejam só, né? Então, nós temos o campi da universidade, os campi, né, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, eles estão espalhados por diversos municípios. E o campus, então, é o campus de Campo Grande, vamos colocar assim. Isso pode gerar alguma confusão. Daí nós temos o caput do artigo, tá, gente? Não é caput, por favor, é caput. O termo significa cabeça, então é aquilo que está ali no início do artigo. Tudo que vier de detalhamento, vocês vão perceber, a gente vai ter uma aula específica para falar disso, tudo que vier de detalhamento vai receber outro nome. A linha, parágrafo, né, inciso, mas o caput é a parte inicial do artigo, por exemplo, né? Então, o caput do artigo 5º da Constituição Federal vai dizer: todos são iguais perante a lei, né? Então, a gente vai ver isso de forma mais aprofundada mais na frente. Daí nós temos aqui também a outra expressão bastante recorrente, que é a causa mortis, né? Causa mortis também é um termo técnico que a gente utiliza e aqui realmente a gente não usa causa da morte. Normalmente, causa mortis é utilizado dentro dos documentos jurídicos para falar a respeito da transmissão de bens a terceiros, né, da questão da definição
da morte e etc. Daí nós temos também conditio sine qua non, olha só, né? Traduz-se literalmente por condição sem a qual não. Então, conditio sine qua non é algo que é equivalente a imprescindível, indispensável. Isso aqui também a gente pode substituir, mas no direito o pessoal gosta de usar essa expressão para deixar mais bonito, né? Mas eu aposto aqui no português claro mesmo, tá certo? Ó, contra legem emprega-se para se referir àquilo que é contrário à lei, né? E secundum legem, então, para o que está de acordo com a lei. E aí vocês podem encontrar, por exemplo, alguém falar que o advogado está advogando ou defendendo seu cliente contra a legem. Então, de repente, ele conseguiu fazer uma interpretação louca, mas que é contrária à lei. Então, você pode argumentar que essa argumentação, né, não vai prosperar porque ela é contra a legem, certo? Data vênia. Data vênia também bastante recorrente, né? Tem sentido de com a devida licença, com a devida permissão, com o devido respeito. Então, essa expressão, ela é interessante, eu acho ela interessante, porque ela te permite discordar sem ser grosseiro, né? Então, você como advogado, você vai receber lá uma sentença do juiz que vai vir desfavorável para o teu cliente. E daí você precisa recorrer. Então, o que você vai fazer nesse teu recurso? Você vai dizer o seguinte, vossa senhoria está completamente enganado, equivocado, né? Vosso entendimento não é digno de ser... Não, você não vai, né, brigar, dizer que está errado. Você vai dizer com a devida vênia, a douta decisão, né? Isso eu já vi, né? Com a devida vênia, essa maravilhosa decisão que foi tomada, mas que não me favorece, né? Venho, por meio deste, trazer um argumento diferente, contrário. Entendemos, então, que esse argumento não é favorável ao cliente, etc., e que não deve prosperar por esse e aquele motivo. Tá? De cujos, termo técnico também para falar do defunto, daquela pessoa que faleceu, né? Então, sim, ainda mais ainda, foi ótimo. Ainda mais daquelas questões de sucessões, né, que está se decidindo para onde vai o patrimônio, é muito comum você encontrar esse termo. Então, de cujos, ó. De cujo successione agitur, ou seja, aquele de cuja sucessão se trata. Ó. Erga omnes inter partes. Esses também são termos técnicos bastante utilizados no direito. Tá? Erga omnes significa em relação a todos, relativamente a todos. Então, uma norma erga omnes é aquela que vale para todos, uma decisão erga omnes. Né? Então, a gente tem aquelas decisões que são tomadas lá nos nossos tribunais superiores, que vão gerar, por exemplo, uma súmula vinculante ou cujos efeitos vão ser erga omnes, né? Significa o quê? Que aquela decisão gera efeitos para todos e não apenas para as partes, certo? E inter partes significa que a decisão vai dizer respeito, então, apenas às partes, tá certo? E não a todo mundo. Aí nós temos esse aqui também, que é bastante interessante, ex nunc e ex tunc. Essas expressões, elas tratam do sentido temporal e elas vão marcar o tempo presente em oposição. Na verdade, um vai ser efeitos de aqui para adiante e a outra expressão, efeitos daqui para trás, efeitos retroativos, né? Então, nós vamos falar, na verdade, de como vão surgir efeitos jurídicos no futuro ou no passado. Né? Então, aqui, ó, ex nunc tem sentido temporal, marca o tempo presente, em oposição a ex tunc, cuja marcação é de tempo passado. Daí, sempre a gente gera alguma confusão, alguma dúvida com relação a isso, existe esse memezinho, na minha época não existia meme, né, gente, na época que eu estudei,
E ele ajuda muito a gente a entender. Então, ex tunc, lembre da testa, e cria a imagem, né, a imagem mental na sua cabeça de alguém tomando um tapão aí no meio da testa. Então, testa tunc. Quando você dá um tapão na testa de alguém, a pessoa vai para trás, não é verdade? Então, ela vai retroagir. Então, ex tunc, aquela que retroage. E ex nunc, imagine aí um pescoção na nuca, nunc, nuca, tá? Se dá um pescoção na nuca de alguém, a pessoa vai para frente, né? Então, essa decisão ou essa legislação específica, ela vai gerar efeitos dali adiante, para frente, ok? Então, fica a dica aí, espero que ajude vocês a não esquecer ex tunc e ex nunc. E nós temos também ex officio, que é também uma expressão bastante técnica, que significa de ofício, em razão do ofício, por conta da função. Então, vocês vão perceber que nos atos jurídicos é possível encontrar o juiz, por exemplo, que vai tomar uma decisão ex officio. O que significa ex officio? Ele vai tomar por iniciativa própria, ele não precisa ser provocado por ninguém. Em razão do cargo que ele ocupa, ele pode tomar aquela decisão, tá certo? Então, isso é que significa de ofício, ex officio. E aí, habeas corpus, já comentei com vocês, né? Literalmente significa haja o corpo, tenha-se o corpo, traga-se o corpo, liberte o corpo. O corpinho no caso de quem está preso, né, geralmente. Então, trata-se de um instituto previsto no artigo 5º da Constituição Federal que visa a garantia do direito fundamental à liberdade de ir e vir, inclusive nos casos de prisão arbitrária ou ilegal, tá certo? E daí nós temos também, analogamente, outro remédio jurídico, que é o habeas data. Não tem outro nome para isso, gente, é habeas data. Tome os dados, tenha os dados, significa aquele remédio constitucional para que a pessoa que teve alguma informação a seu respeito ocultada tenha acesso a essa informação, tá certo? O que mais? Nesse caso específico, no presente caso, também acho substituível. Infine, no final, no fim, tá? Então, também acho bastante substituído. In loco, bastante utilizado também, né? Então, foi inspecionada a área in loco. Significa o quê? Que alguém foi lá, né? O local de crime, por exemplo. Quando alguém vai lá, então, verificou-se in loco, né, os indícios, tal, tal, tal. In memoriam, em lembrança de, emprega-se tal expressão para referir-se à memória de alguém falecido, né? Então, quando vocês verem alguma notícia, né, que tem o nome de uma pessoa e coloca lá in memoriam, significa que essa pessoa já faleceu, né, já foi para o outro lado. Temos também intentio legis, que emprega-se intentio legis para referir-se à intenção da lei, tá certo? Então, sempre que vocês estiverem fazendo a interpretação de alguma norma, vocês podem recorrer à argumentação que vai trazer, né, para o teu texto, para a tua argumentação, o porquê que aquela lei foi criada, né, a motivação da lei, o intentio legis. Então, você vai colocar aí o que os legisladores estavam buscando com aquela lei e de que maneira isso pode ajudar na argumentação em prol do seu cliente ou daquele que você está representando na sua atividade jurídica, tá certo? Intervivos, né, mortis causa, já coloquei, mas intervivos significa um negócio entre vivos, pessoas vivas, né? Alguma transação. E mortis causa decorrente da morte de alguém, como a transferência de um patrimônio, no caso de sucessão, né? Inverbis significa literalmente nessas palavras, então, muito comum nos livros jurídicos, alguém faz uma citação de alguém e coloca lá, inverbis, usou exatamente aquelas palavras, né? Ainda que esteja errado às vezes, mas coloca lá, inverbis, para se reproduzir, então, as palavras de alguém. In vitro significa literalmente, né, no vidro, dentro do vidro, então a questão de inseminação artificial, inseminação in vitro, né, que significa que foi feito em laboratório, né, algum processo que seria natural, biológico, foi então feito dentro do vidro, dentro do tubo, tá?
Ipsis literis, igual ao texto, com as mesmas letras, com as mesmas palavras, literalmente. Bastante usado também ipsis literis. Iter criminis também é um termo técnico, especialmente usado no direito penal, né, que denota o caminho, o percurso do crime. Trata-se dos atos sucessivos praticados pelo agente ao cometer um crime. Jus, né? Jus. Jus é o direito, né? Refere-se a um direito, que seja ele objetivo ou subjetivo, e desse vocábulo vão derivar diversos outros, né? Como, por exemplo, jus utendi, direito de usar, jus fruendi, direito de fruire, por aí por diante. Lá no material vocês vão encontrar outros. Jus persequendi, direito de perseguir, viu? Tem coisas assim, jus persequendi. Você consegue ler e ter uma ideia do que está sendo falado, né? Então não é tão grave usar, porque quem lê vai entender, tá? Então o Estado, ele tem poder para perseguir o cidadão no caso de infração legal, né? Então ele persegue, depois ele processa, né? Através do jus puniendi, né? É o direito de punir atribuído ao Estado. Então, primeiro ele persegue, depois ele aplica a punição, né? Modus operandi, também um termo técnico bastante utilizado, que a gente utiliza para denotar o modo de operar, o modo de proceder. Bastante usado no direito penal também, né? O modus operandi do criminoso, ele sempre age da mesma forma, né? Ele tem as mesmas estratégias para escolher as suas vítimas, etc. Munus publicum. O termo latino munus refere-se à função, encargo, ofício, tarefa, né? Então, quem exerce um munus público, por exemplo, a advocacia, é um munus público. Né? Então, por isso que nós temos a interferência da Ordem dos Advogados do Brasil, nós temos uma regulamentação bastante forte, legal. Por quê? Porque o exercício da atividade advocatícia é de interesse público, não é meramente pessoal. Por isso que dentro da nossa tradição jurídica se busca a não mercantilização da coisa. A gente não pode, por exemplo, ficar anunciando, né, no rádio, na televisão, serviço de advocacia, porque é um munus público, então tem que tratar como se fosse uma questão pública, que na verdade é, né? Então, ó, notitia criminis é o conhecimento pela autoridade policial de um fato criminoso, né? Alguns utilizam em latim, outros utilizam em português mesmo, né? Pari passo, ó. Pari passo refere-se a uma locução que não corresponde a passo, mas sim a passo igual, ou par e passo, passos parelhos, passos simultâneos. Então, pari passo, isso quer dizer que alguém está fazendo alguma coisa juntamente ou paralelamente com outra, então você utiliza pari passo. Tá? Persona non grata para se referir a alguém indesejado, que não é bem-vindo, não é bem-quisto, né? Cuja presença não agrada, persona non grata. Isso tudo a gente utilizava também na faculdade, né? A gente vai falando e vai lembrando das conversas de corredor. Ah, não, gente, fulano virou persona non grata aqui na universidade. Tipo, ninguém quer ver a cara dele, né? Persona non grata. Post-mortem, forma latina que equivale a depois da morte, ou póstumo, ok, pessoal? O que mais que nós temos aqui para destacar? Pós-scriptum. Pós-scriptum, né? Também abreviada como PS, né? Às vezes a gente escreve lá no finalzinho, PS, esqueci uma coisa. Significa após o escrito, escrito depois. Então você escreve lá um documento, esqueceu de escrever alguma coisa, vai lá e coloca PS, bastante comum na linguagem escrita à mão, né? Que você não tem como editar o documento. Então você coloca um PS aí, tá? Prima facie, tal expressão significa à primeira vista, numa primeira análise. Essa aqui agora é bastante interessante, né? Pro bono, pro forma, pro labore. Então, nós temos aqui o pro bono, ó, literalmente para o bem. Então, sempre que vocês virem essa expressão pro bono, né? Significa para indicar trabalho voluntário, né? Lembra aí você pode associar o Bonovox, né? Que o Bonovox faz trabalho voluntário, ele faz trabalho humanitário, ele tem diversos projetos
de ajuda humanitária, isso é para ajudar as pessoas, né? Então, pro bono, lembra do Bono Vox? Então, literalmente para o bem, ó, trabalho voluntário. Diferente de pro labore, ó, que o labore nos remete a labor, nos remete a trabalho, pode trazer alguma confusão, mas o pro labore, na verdade, é a remuneração paga pela sociedade a um ou mais sócios em razão de um trabalho desempenhado, né? Então, pro labore nada mais é do que a remuneração, tá? Não tem nada a ver com o trabalho especificamente, mas sim com a remuneração. Daí nós temos aqui o pro forma, né, por mera formalidade, por uma questão de forma. Esse também a gente brincava bastante. Não, ela foi lá conversar com ele, mas foi só pro forma. É só, tipo assim, só para constar, né? Só para dizer que foi, né, pro forma. Pro tempore, né, por um tempo, provisoriamente, interino, provisório. Então, quando há uma nomeação, por exemplo, no serviço público também que seja temporária, a gente utiliza bastante essa expressão aqui, pro tempore, né? Vocês já ouviram falar em reitor pro tempore? É o reitor que é nomeado na universidade antes da eleição, né? Só porque não precisa, ou melhor, não pode ficar sem reitor na universidade, né, gente? E daí nós temos também o quantum, bastante utilizado também da linguagem jurídica, refere-se à quantia, quantidade, valor, né? Então, quando vocês observarem, às vezes, em documentos jurídicos, qual que é o quantum da causa? É o valor da causa, é quanto se está pedindo numa determinada ação, tá certo? Aí nós temos aqui também o quórum, né? Dizer que há quórum significa afirmar que há um número mínimo de pessoas necessário para a prática de um ato. Normalmente numa assembleia ou reunião. A gente faz reunião do conselho aí da universidade. Para que essa reunião seja feita, é preciso que um número mínimo de componentes do conselho esteja presente, né? Então, a gente precisa desse número mínimo e quando existe esse número mínimo, nós dizemos então que nós temos quórum, né? Então, nas reuniões vocês vão observar isso. Temos quórum. Tá? Sic, advérbio da língua portuguesa, que pode ser traduzido por assim ou assim mesmo, né? Também o sic ele pode ser utilizado, ele tem um sentido parecido com o ipsis literis e tal, mas aqui ele é bastante usado quando tem erros gramaticais, quando a pessoa fala às vezes com erro de português, e aí mas você quer usar exatamente a forma como ela colocou, daí você coloca sic no final, né, para dizer que você está fazendo uma citação exatamente do jeito que é, por mais que haja erros ou estranhezas no texto. Ó. Sine die significa sem dia, né? Então, quando alguém, por exemplo, alguma autoridade precisa dizer que vai fazer alguma coisa, precisa marcar uma reunião, né? É muito comum, se a pessoa vai desmarcar uma reunião e não quer marcar logo em seguida uma outra data, ela vai colocar no documento, né? Adiamos a reunião sine die. Significa o quê? Sem estabelecer uma outra data. Significa que essa data vai ser estabelecida posteriormente, tá certo? Daí nós temos também o status quo, né, que designa aqui o estado das coisas, a situação atual. O status quo, uma expressão bastante recorrente, né? A gente utiliza ela bastante. E aí nós temos também subjudice, né, que é sob julgamento, sob apreciação judicial em juízo. Então, alguma questão que está pendente de resolução lá no judiciário, que impede você, por exemplo, de entrar com uma ação, tem que esperar desenrolar uma questão primeiro, nós dizemos que essa situação ou essa causa está sob júdice. Sui generis, né, significa diferente dos demais, único, singular, né, de gênero próprio. Isso aqui também era motivo de piada durante a faculdade, né? Aquela pessoa ali é diferentona, ela é sui generis. Então, gente, estudante de direito é triste, né? A gente fica inventando piada com tudo. Eu tive uma amiga, inclusive, que fez uma carta de término de namoro, assim, para brincar, né? Mas ela fez dizendo que
o cidadão, no caso, não cumpria os requisitos de admissibilidade do namoro. Vocês acreditam nisso? Ela deu um fora jurídico numa pessoa utilizando só expressões jurídicas. Foi muito engraçado, né? Na época não tinha WhatsApp para rodar essas coisas, então rodava ali no escrito mesmo, por e-mail, entre os amigos. Mas é isso, né? Vademecum, olha só, uma coisa em desuso, né? Expressão latina cujo sentido é vai comigo. Então a gente, né, antigamente a gente tinha o vademecum. Alguns ainda têm, outros já entraram num novo modo moderno de consultar as leis. Hoje em dia basta o celular, na verdade, né? Você encontra tudo ali, todas as leis, você não precisa mais andar com aquele tijolo dentro da sua bolsa, acabando com seus ombros, com a sua coluna, não é verdade? Mas é um instrumento bastante tradicional do direito, é o vademecum. E nós temos também versus, né, palavra latina, utilizada entre o nome de duas partes para indicar que são contrárias entre si, adversárias, né? Maria versus João. No Brasil, nós costumamos designar o processo simplesmente pelo nome, mas aqui uma curiosidade, né? Por exemplo, eu fiz intercâmbio na Argentina durante a graduação e tive a oportunidade também de trabalhar com advogada lá, né, para aprender um pouco. E os casos, eles são identificados em boa parte pelas partes, né? E aí sempre diziam, né? Acevedo versus Neva. Então você identificava ali pelos sobrenomes e usava o versus, né? Você chegava no fórum, dizia o número das partes. Aí se não achasse, aí que ia procurar pelo número. Mas o versus, então, para indicar que duas partes são contrárias. E aí, por fim, pessoal, vide, expressão latina empregada a título de sugestão de consulta para determinada informação complementar. Então, isso aqui a gente usa bastante, tá? Até mesmo na academia, em artigos científicos, né? A gente usa, por exemplo, se tem algum tema interessante que você não quer aprofundar ali nesse momento, o que você faz? Põe uma notinha de rodapé e coloca, vide fulano de tal. Se você tiver interesse, né? Ou então, na verdade, eu utilizo mais consultar, mas alguns utilizam vide, né? Eu ponho lá, consultar, 2 pontos, e coloco aquilo que eu estou sugerindo que a pessoa consulte, né? Gente, por fim, termino a nossa aula de hoje com uma pequena poesia desse poeta incrível, que é um poeta amazonense, um poeta da minha terra, que eu compartilho com vocês hoje aqui, que ele diz, né, na madrugada camponesa: faz escuro, já nem tanto, vale a pena trabalhar. Faz escuro, mas eu canto, porque amanhã vai chegar. Então, pessoal, a gente sabe que tem sido um período difícil para todos, mas existe esperança, né? E um dia, então, toda essa loucura que está passando a humanidade passa, a gente se reencontra de novo nos corredores da universidade, tá certo? Um grande abraço para vocês, até a próxima.